Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre avaliação neuropsicológica clínica ou avaliação sem testes e com testes. Eu sou o Dr. Anderson Santos, neuropsicólogo clínico, e eu quero esclarecer isso melhor com vocês. Vocês sabiam que uma avaliação neuropsicológica ela pode ser feita mesmo sem aplicação de testes? Pois é, algumas pessoas não sabem disso. Muita gente acaba associando o processo apenas a planilhas, números, gráficos, mas a neuropsicologia ela vai bem além disso. A avaliação sem testagem formal, ela é chamada de avaliação clínica. Quando ela é utilizada nesse caso? Quando a aplicação de testes não é viável ou não é necessária, como em pacientes com condições graves, acamados, com baixo nível de compreensão ou em situação em que o foco é entender o funcionamento cognitivo e emocional de forma global. Nesses casos, o processo se baseia em entrevista clínica profunda, observação comportamental desse paciente, análise da história de vida dele, o desempenho funcional, discurso espontâneo, e o raciocínio clínico é um instrumento central. E aqui entra a formação sólida e a experiência do profissional. Interpretar sinais sutis, entender o que está por trás da fala, do gesto, do olhar, do ritmo cognitivo. Mas quando nós falamos em avaliação com testagem, aí entramos no território dos instrumentos padronizados e normatizados, né? Reconhecida ali pelo Conselho Federal de Psicologia. Esses testes, eles medem funções específicas como atenção, memória, função executiva, raciocínio lógico, e comparar o desempenho da pessoa com a amostra populacional da mesma idade é viável através desses instrumentos. A vantagem é a objetividade. Ela dá base estatística ao raciocínio clínico, ajuda a validar hipóteses e sustenta laudos e pareceres com maior precisão técnica. Mas isso é importante, sem boa interpretação, os números sozinhos eles não dizem nada. Isso é muito importante. O teste é uma ferramenta e não um oráculo, né? E juridicamente, como é que fica essa situação? Ambos os modelos têm respaldo legal. O Conselho Federal de Psicologia, ele reconhece que a avaliação psicológica e neuropsicológica é um processo, não um ato único. Ou seja, pode incluir entrevistas, observação, análise de documentos e atestagem, desde que o psicólogo utilize instrumentos e métodos cientificamente reconhecidos. Portanto, galera, uma avaliação clínica sem testes é válida se for bem fundamentada, contextualizada e registrada conforme os princípios éticos e técnicos de nossa profissão. Tá ok? O que vai diferenciar uma boa avaliação não é a quantidade de testes que é aplicado. Isso é irrelevante, mas sim a coerência teórica, a qualidade do raciocínio e a capacidade do profissional integrar dados clínicos, cognitivos e emocionais. Quem atua nessa área sabe do que eu estou falando. Nós precisamos dominar duas linguagens. A linguagem subjetiva, que capta nuances da pessoa real diante de você no consultório, e a objetiva, que traduz isso em evidências, laudos, intervenções práticas. Por isso que a experiência clínica sólida e uma formação consistente em neuropsicologia é fundamental. Elas permitem que a gente possa transitar com segurança entre esses mundos, a escuta e a mensuração, a subjetividade e a objetividade, o humano e o técnico, né? E eu posso finalizar esse vídeo falando que a neuropsicologia ela é uma ponte entre o cérebro e o comportamento, entre a ciência e a pessoa, entre o teste e a história, que o teste jamais contaria sozinho. E é nesse ponto de equilíbrio que mora o verdadeiro valor da avaliação neuropsicológica. Portanto, o neuropsicólogo tem sim autonomia para fazer uma avaliação neuropsicológica sem testes, dependendo, reforçando da condição do paciente, do sujeito. Mas para isso é necessário muita experiência clínica e muito domínio de raciocínio clínico. É o que está a desejar aí na formação de nossos neuropsicólogos. Infelizmente, eu tenho me deparado com isso em escritas de laudos, e é muito triste e grave, porque impacta vidas. Então vamos ser responsáveis, bora estudar, galera, vamos praticar,
para que nós possamos ajudar e não atrapalhar a vida das pessoas. Forte abraço.